Mano, já aconteceu alguma vez na sua vida que você vê que vocês estavam passando por uma situação, aí parece que a pessoa que, tipo, tinha menos esforço aplicado, a pessoa que tava nem ligando direito, tipo, tava fazendo totalmente no dane-se, sabe? Ela pega e tem o melhor resultado. Ela tem, tipo, sei lá, numa prova, a pessoa que nem estudou pra prova, chegou no dia virado, sei lá, o que que fez no dia anterior, pegou e tirou uma nota melhor do que a sua, que estudou pra caralho, ficou uma semana estudando pra aquela prova, ou a pessoa que era mó escroto, mó babaca com a menina, nem dava atenção pra ela e conseguia ficar com ela, e você, que é aí que ficava ali martelando, falando não sei o que, ali todo dia não sei o que, e não conseguia. Eu tenho quase certeza que já aconteceu com você, porque eu já conversei com muitas pessoas e elas perceberam exatamente a mesma situação. E, mano, pra nossa cabeça é muito contraintuitivo, porque a gente associa diretamente o tanto de esforço que a pessoa teve com o tanto de resultado que ela também teve. Então a gente faz essa associação toda vez e nem sempre é o que de fato acontece na vida real. Às vezes a pessoa que não se esforça, a pessoa que não estava nem aí, meio que ligou foda-se pra prova e etc., às vezes teve um resultado melhor que o seu. E por que que isso acontece? Eu tava pensando aqui um pouco sobre isso, que eu tava ouvindo um audiolivro que fala isso, eu tava ouvindo o audiolivro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que era um audiolivro que tinham me feito uma recomendação lá atrás, eu só fui conseguir ouvir agora. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curtinho, só pra ser uma reflexão mesmo. E cara, eu pude perceber que eu fui muito essa pessoa, porque eu quase nunca estudei pra prova de escola, nunca fui tão empenhado academicamente falando de escola, tipo, prestava atenção assim, às vezes dormia, ficava, tipo, fazendo nada assim na aula e nem estudava, sabe? Chegava um dia antes da prova, revisava um pouquinho, passava o olho nas páginas e tirava uma nota melhor do que muita gente que ficava estudando uma semana de antecedência. E eu sei, eu acho que eu sei por que isso acontece, sabe? Quando a gente está nessa situação de desapego, que você não liga muito, que você tá ali tipo, ah, ok, sabe? Isso não é tão relevante assim pra mim. Você se coloca numa posição que você tá acima daquele problema, você está acima daquela situação. E você está numa posição de confiança. Você não está necessariamente vidrado naquele resultado, obcecado por aquele resultado. Em certos graus, você tem que ser um pouco obcecado por aquele resultado, só que não nesse sentido de, mano, se isso não acontecer já era, não sei o quê. Nesse ponto você tem que ser até um pouco arrogante em questão de autoconfiança própria. Não tô falando aqui pra você ficar se achando melhor do que os outros. Tô falando aqui pra você ter autoconfiança o suficiente pra pensar que você tá acima das situações. Por que eu tô falando isso? Porque quando você não se coloca numa posição de desapego das coisas, quando você fica ali muito vidrado, muito apegado ali realmente em alguma coisa, a chance daquilo ali dar errado é gigantesca. E por que a chance disso dar errado é gigantesca? Porque quando você se coloca nessa situação de apego absoluto, você normalmente tem muito medo da perda. Você vai colocar aquela situação como se fosse o centro do universo, então, sei lá, uma prova de matemática. Você coloca aquela prova como se fosse o centro do seu universo. Se você falhar naquela prova, acabou, it's over. E você acaba colocando essa prova no centro do universo. E, mano, se você tirar uma nota baixa, acabou pra você, não sei o quê. E essa situação, ela te coloca em uma posição de insegurança e medo. E quando você está inseguro e com medo, você tende a tomar decisões piores do que uma pessoa que está confiante. Mesmo que você saiba mais o conteúdo, mesmo que você seja até mais inteligente do que a pessoa, você tende a falhar. Porque você está numa situação que você está apegado totalmente, você está meio que obcecado por aquilo. E aí você está muito suscetível a errar quando você está numa situação de insegurança. E eu não tô falando aqui pra você virar um vagabundo, não sair ligando pra nada, ficar, tipo, de braço cruzado pela vida, falando, ah, meio que deixando a vida me levar, nem nada. Pô, de longe eu falaria isso aqui. Se eu passar essa mensagem aqui no canal, mano, vocês podem mandar aqui nos comentários falar, porque, porra, eu tô fora de mim, tá ligado? Não tô falando isso daqui pra você virar um vagabundo completo e ficar olhando pro teto, falando, sem preocupação com nada, porque isso é até impossível, você não se preocupar com nada. Mas o que eu tô falando aqui para você saber o seu valor, reconhecer o seu valor próprio e se colocar acima das situações. Nessas situações, como eu já falei, você deve ser um pouco arrogante. E numa arrogância não no sentido de se achar melhor que os outros, mas conhecer o seu valor pessoal e saber que você é bom, você tá acima da situação. Então, tipo, quando você não coloca a prova de matemática no centro do universo e você entende que, cara, é só mais uma prova. Eu já fiz muitas provas dessas. É só mais uma prova. Essa prova não vai mudar o rumo da minha vida, provavelmente.
Essa prova, depois que eu fizer ela, a minha vida segue normalmente. A minha vida não é pautada apenas nessa prova. Eu tenho família, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus treinos, minha rotina de academia, eu tenho outras coisas, eu tenho meus hobbies, minha leitura, meus amigos. Então, a minha vida não é pautada em cima apenas de uma prova de matemática. Então, por que que eu vou ficar ali tão preocupado com isso? Eu tenho que me preparar, porque o preparo nunca é demais. Porém, você não deve colocar a prova como se fosse o centro do universo. E que se você falhar, cara, it's over pra você. Você nunca mais vai ser aquela pessoa inteligente, que você tem uma vaidade gigantesca, que você não... Isso é um puta sinal de vaidade, mano. É um puta sinal de vaidade, desculpa o palavrão, mas não tem como, sabe? Você não conseguir se ver falhando aos seus olhos, é que você é muito mais arrogante do que a pessoa que só se acha boa e sabe o seu valor. Porque quando você sabe o seu valor, você não vai ficar, porra, extremamente mal. Nossa, minha vida acabou, não sei o quê, porque você tomou um fora, porque você tomou um zero na prova, ou você tirou uma nota baixa na prova, ou você não fechou aquele contrato com aquele cliente, ou falaram mal do seu vídeo na internet, ou te criticaram alguma posição política sua, etc. Então, você tem que saber que se leva menos a sério, mano. Tipo, as coisas não são tão relevantes quanto você pensa que é. E acaba que você buscar o negativo é um elemento positivo. Porque quando você tende a buscar o negativo em primeiro momento, isso tende a ser melhor para você no longo prazo. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando você vai para academia, você está tendo um negativo agora. Pô, se você for um iniciante, você vai estar com uma dor tardia pós-treino foda, não vai conseguir pegar quase nada de peso, vai chegar no outro dia cansado, vai achar que tá todo mundo te olhando ali, também num sinal de vaidade. E ali, cara, em primeiro momento vai ser um puta sentimento negativo para você. Mas buscar o negativo gera o positivo. E você buscar sempre o positivo, a recompensa mais fácil, e o que parece ser melhor a curto prazo, gera o negativo. Então isso pode ser assim, eu posso aplicar isso para qualquer coisa. No meu trabalho, relacionamentos interpessoais, em dieta, por exemplo, na sua alimentação no dia a dia, na academia mesmo, próprio. Pô, um puto exemplo, um exemplo muito simples. Então, cara, às vezes você se desprender um pouco e não se levar tão a sério e reconhecer o seu valor, às vezes é melhor do que você ficar muito preparado. Tipo, eu não tô falando para você deixar de se preparar. Longe disso, pô. Quando eu tenho uma reunião muito importante, pô, eu tenho que fazer o dever de casa. Tenho que conhecer com quem eu tô falando, qual é a empresa dele, quais são os principais resultados. Se eu for ainda melhor, eu conseguir descobrir informações desse cara, tipo, se eu conseguir jogar o nome dele no Google, pesquisar algumas coisas, pô, tem que ser assim, pô. Você vê, o cara torce pra tal time, aí você fala disso na reunião, você começa a trocar ideias, se você tem algum conhecido ali próximo e você faz uma conexão ali e fala, mano, me fala um pouco mais sobre essa pessoa, me apresenta pra ela, não sei o quê. Porra, isso vai ser muito mais fácil. Você fazer o dever de casa e estar preparado. E você estar preparado vai fazer você se sentir mais confiante. Só que você primeiro tem que estar confiante. Se você só pode escolher um, escolha estar confiante. Se você só pode escolher um. No melhor dos casos, você tem que ser confiante e preparado sempre. Eu já falei em outro vídeo que eu fiz pro TikTok, se eu não me engano, corpo e mente são apenas uma coisa. Então você não consegue separar. Por exemplo, o exemplo que eu dei no vídeo, quando, por exemplo, você tava meio que brigando com a sua mãe, ou sua mãe estava brigando com seu pai, não sei o quê. Aí você chega na sala e pergunta alguma coisa para eles. Eles vão falar, filho, tá em tal lugar, não sei o quê. Ou quando você tá discutindo com alguém e a pessoa recebe uma ligação e ela falando de boa na ligação, fala, oi, tudo bem? Pois não, pode falar, não sei o quê. Por quê? Ela escolheu fazer isso. Então, a pessoa está escolhendo tomar aquela ação de falar mais calmo. Então, não é uma coisa que a gente necessariamente só sente raiva. Nesse caso, a raiva pode ter sido até usada para sobrepor o seu argumento. Porque quando você tem um argumento falho e fraco, e você usa do seu tom de voz e da sua postura, então demonstrando raiva, normalmente a pessoa tende a se aquietar e meio que você reprime ela com a sua postura.
e assim, compensando a fragilidade do seu argumento. Você consegue entender? Então, eu já li muito isso no Coragem de Não Agradar, um livro que tá ali, se eu não me engano, ou com a minha irmã, não tenho certeza. Mas, tipo, é apenas uma manobra que a gente utiliza. Então, se a gente é capaz de fazer isso para sobrepor o nosso argumento, a gente também é capaz de ter uma postura que deixa a gente feliz e confiante. Não tem como você não se sentir confiante estando, por exemplo, sei lá, bem vestido, com uma postura aberta, sabe? Você não consegue não se sentir confiante dessa forma. Igual você não consegue se sentir confiante com os ombros encolhidos, a postura toda encolhida assim de braço cruzado. Você não consegue se sentir confiante dessa forma. Você consegue pegar isso? Eu acho que é uma boa maneira também de você testar isso na vida real. Eu duvido você ficar bravo, você sentir raiva estando pulando. Você está pulando. Ou você ficar com raiva com um sorriso no rosto. Você não consegue, pô, porque corpo e mente estão conectados, eles são apenas um. Então, quando você demonstra felicidade, você acaba assim. Quando você demonstra felicidade pelo seu corpo, a sua mente subjetivamente já meio que faz essa ligação. Eu já estudei um pouco sobre isso, mas não é tanto isso. Já dei meio que uma desviada do tema, mas voltando ao foco principal, você deve não somente buscar o positivo, você deve buscar o negativo, porque buscar o negativo gera o positivo. E buscar sempre o negativo, ficar nessa sua cabeça, tipo, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico, eu tenho que arrumar uma namorada, eu tenho que arrumar uma namorada, eu tenho que arrumar uma namorada, eu tenho que tirar nota nessa prova, se eu não tirar nota nessa prova, fudeu, minha vida acabou, não sei o quê. Se você tá com essa postura, já mude, porque você buscar sempre o negativo, estar sempre ali sedento, ansioso pelo positivo, gera o negativo, e a chance de você realmente conquistar as coisas que você quer com essa postura é baixíssima, é muito baixa, porque igual eu falei, ninguém quer fechar contrato com uma pessoa ansiosa e insegura. Ninguém quer se relacionar com uma pessoa que está visivelmente muito ansiosa, desesperada e insegura. E também ninguém quer trabalhar com uma pessoa ansiosa, insegura. Vocês já conseguiram entender. Então, vídeo um pouquinho mais filosófico, ficou até um pouquinho mais curto que isso. Estou vendo aqui o tempo ficou até um pouquinho mais curto, mas acredito que a mensagem é legal, é uma mensagem que eu particularmente gosto de aprender sobre. O livro, se alguém quiser ter interesse, pô, essa versão de audiobook do Sutil Arte de Ligar o Foda-se, já tá provavelmente, acho que no mainstream aí, já deve se conseguir achar no Spotify, tem no Audible também, para quem assina, então recomendo a escuta, ou se você tem o livro, a leitura mesmo, porque também é um bom livro, é um livro com um tom mais jovial, então não é uma filosofia tão densa assim. Eu tenho alguns livros ali de filosofia bem densos, que são as linhas Os Pensadores, que são livros grossos, assim, de capa de couro e etc. Então, tipo, são os livros com uma filosofia um pouco mais densa, só que esse eu gosto porque é uma filosofia mais leve, mais jovial, mais voltada para o público atual mesmo, com gíria, etc. Então fica sendo uma leitura de fácil absorção, você ouvir ali treinando também é excelente. Então, fico por aqui, esse aqui foi mais um vídeo meu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, pô, já me ajuda aí, mano, me segue aqui nesse canal que vai me ajudar demais. Você também me segue nas minhas outras redes sociais, @MatheusBrugin no Instagram, @Brugin com 2 N's no final, né, no TikTok. Vai me ajudar bastante você me seguir e estar acompanhando esse conteúdo. Se você gosta disso, já curte o vídeo aqui, deixa um comentário, porque é sempre bom saber alguns feedbacks, algumas atualizações do que vocês estão achando. Então, fico por aqui, espero que você tenha gostado. Valeu!